Olá a todos, bem-vindos ao podcast desta segunda-feira, 27 de janeiro. 27 de janeiro. Segunda edição do dia. Hoje a gente vai analisar como as gigantes de tecnologia, as Big Techs, estão mudando as suas políticas de moderação de conteúdo e o impacto disso no cenário global, principalmente no Brasil. Sim. A gente tem aqui artigos do The Times, Financial Times, Nexo Jornal, Brasil, 247. Além de declarações de figuras importantes como o presidente Lula e a deputada Mara Gabrilli. Interessante. Preparem-se para uma análise sobre como essa mudança impacta a disseminação de informações, o debate público online e a política internacional. É fascinante observar como as Big Techs, especialmente a Meta, estão se movendo em direção a políticas mais brandas de moderação, diminuindo o controle sobre desinformação e discursos de ódio. Essa mudança coincide com o contexto político global de ascensão de governos conservadores, o que levanta diversas questões sobre a influência política nesse movimento. E essa aparente conexão com governos conservadores me chamou a atenção no artigo do Nexo Jornal. Sim. Eles argumentam que a flexibilização das políticas de moderação, além de fortalecer a influência política de grupos conservadores, pode aumentar os lucros das Big Techs. Afinal, conteúdos polêmicos e que geram reações extremas tendem a gerar mais engajamento, o que se traduz em mais receita para as plataformas. Exatamente, o Nexo Jornal coloca o dedo numa questão crucial. O lucro, mais uma vez, parece se sobrepor a outras considerações, como o impacto social e a qualidade do debate público. E isso fica ainda mais evidente quando olhamos para o caso da Irlanda. O The Times reportou que o país está relaxando as suas leis de regulamentação de mídias sociais para evitar conflitos com Donald Trump e atrair líderes do setor como Zuckerberg e Elon Musk. Essa estratégia da Irlanda me faz pensar, será que a gente está entrando numa era onde governos e Big Techs se alinham em busca de benefícios mútuos mesmo? Que isso signifique abrir mão de um debate público mais saudável. É uma pergunta complexa e vale lembrar que esse tipo de alinhamento não é inédito. A tentativa do governo Biden de banir o TikTok nos Estados Unidos, caso a ByteDance não vendesse suas operações americanas, também ilustra como políticas de tecnologia são usadas como ferramentas em disputas geopolíticas. E por falar em discussões geopolíticas, o Brasil está no centro desse debate. Sim. O presidente Lula já demonstrou preocupação com essa flexibilização das políticas de moderação, alertando por o risco das redes sociais se tornarem um espaço de barbárie digital. E o Brasil 247 reportou que o governo está preparando um questionamento formal para as plataformas digitais, buscando mais transparência e responsabilização. A preocupação do presidente Lula é justificada considerando o cenário de polarização política acirrada no Brasil. A falta de moderação eficaz nas redes sociais pode agravar ainda mais as tensões e conflitos. Aliás, o Financial Times apontou que a redução de iniciativas de diversidade, equidade e inclusão nas Big Techs reflete uma tendência mais ampla entre empresas americanas. É preocupante, pois indica um retrocesso em termos de representatividade e justiça social dentro dessas empresas, Sim. que tem um poder enorme de influenciar a sociedade. E falando em impacto social, a deputada Mara Gabrilli tem criticado duramente a flexibilização das políticas de moderação. Sim, ela argumenta que essas mudanças abrem caminho para a disseminação de fake news e aumentam o risco de violência contra grupos minoritários, uma preocupação séria que a levou a apresentar o caso ao relator especial da ONU para minorias. É um sinal claro de que esse debate transcende as fronteiras nacionais e exige soluções globais. Sim. Mas voltando ao Brasil, o Zuckerberg, num discurso recente, mencionou o país como um exemplo de como as regulações locais podem entrar em conflito com os interesses globais das Big Techs. O que é preocupante, pois revela como as Big Techs enxergam o Brasil. O campo de testes para suas políticas globais, essa postura demonstra uma falta de respeito com a soberania nacional e a capacidade do país de definir as suas próprias regras para o ambiente digital. E a falta de regulamentação específica para o ambiente digital no Brasil é um problema que precisa ser enfrentado, principalmente considerando que o país já enfrenta um cenário de polarização política e disseminação de fake news. Sem dúvida, o Brasil se torna um palco importante para observarmos esse embate entre os interesses das Big Techs, as preocupações com a polarização e a necessidade de garantir um ambiente digital mais seguro. Sim. E democrático. E essa falta de regulamentação combinada com a busca incessante por lucro por parte das Big Techs levanta sérias preocupações sobre a qualidade do debate público no Brasil e no mundo, afinal, se conteúdos extremistas e polarizadores geram mais engajamento e, consequentemente, mais lucro,
qual o incentivo para que essas empresas combatam a desinformação? É um dilema ético e prático, e o Financial Times destaca um ponto importante nessa discussão: a redução de iniciativas de diversidade, equidade e inclusão nas Big Techs. Essa pendência sugere que, além do lucro, há uma guinada conservadora dentro dessas empresas, o que pode influenciar diretamente as políticas de moderação de conteúdo. E essa possível guinada conservadora nos leva de volta à questão do alinhamento entre Big Techs e governos conservadores. O caso da Irlanda, por exemplo, ilustra como essa aproximação pode beneficiar ambas as partes, mas à custa de um ambiente digital mais polarizado e menos inclusivo. E essa busca por lucro a qualquer custo me lembra a tentativa do governo Biden de banir o TikTok nos Estados Unidos. Sim. O argumento era de que a ByteDance, empresa controladora chinesa, representava uma ameaça à segurança nacional. Mas por trás dessa justificativa, também podemos enxergar uma tentativa de proteger empresas americanas e controlar o fluxo de informações. Com certeza, o caso do TikTok demonstra como as políticas de tecnologia podem ser usadas como armas em disputas geopolíticas, com governos buscando controlar o discurso online e proteger seus próprios interesses. E essa disputa pelo controle da narrativa online nos leva de volta à questão central: qual o papel que a gente quer que as redes sociais desempenhem em nossas vidas? É a pergunta de $1 milhão. Queremos que as redes sociais sejam espaços de debate livre e democrático, de conexão entre pessoas de acesso à informação, ou queremos que sejam ferramentas de manipulação, polarização e controle? A resposta, como sempre, é complexa. Mas uma coisa é, de certa forma, como as Big Techs estão se posicionando nesse debate terá consequências profundas para o futuro da sociedade. A flexibilização das políticas de moderação, a busca desenfreada por lucro e o alinhamento com governos conservadores podem levar a um cenário de polarização extrema, disseminação de desinformação e erosão da democracia. E o que acontece no Brasil pode servir de exemplo para o resto do mundo se o país conseguir implementar regulamentações eficazes que garantam um ambiente digital mais equilibrado, democrático, poderá inspirar outras nações a fazerem o mesmo. Mas para isso é preciso que a sociedade civil se engaje nesse debate e pressione por mudanças. Não podemos deixar que o futuro das redes sociais seja decidido apenas pelas Big Techs e pelos governos. Concordo plenamente. A luta por um ambiente digital mais justo, ético e democrático depende da participação de todos. Nós precisamos nos informar, debater, questionar e exigir que as plataformas digitais sirvam ao bem comum e não apenas aos interesses de lucro de uns poucos. Essa participação da sociedade civil é crucial para evitarmos que as redes sociais se tornem apenas um ecossistema de desinformação e polarização. Afinal, como você bem mencionou, o Brasil já enfrenta um cenário preocupante nesse sentido. A disseminação de fake news e o discurso de ódio online já são a realidade no país. E a flexibilização das políticas de moderação das Big Techs pode agravar ainda mais essa situação. É como se a gente estivesse abrindo as portas para uma avalanche de conteúdo nocivo sem ter as ferramentas necessárias para conter os estragos. E o mais preocupante é que essa avalanche de desinformação pode ter consequências reais na vida das pessoas, como alertou a deputada Mara Gabrilli. Sim. O aumento do risco de violência contra grupos minoritários é um sinal claro de que o debate online não se limita ao mundo virtual, mas tem impactos concretos no mundo real. Sem dúvida. E o fato do Zuckerberg ter citado o Brasil como um campo de testes para as políticas globais das Big Techs só aumenta a nossa responsabilidade em garantir que essas políticas não prejudiquem a nossa sociedade. A gente não pode permitir que o Brasil se torne um laboratório para experimentos sociais que coloquem em risco a nossa democracia e os nossos direitos. Concordo, o Brasil precisa se posicionar de forma firme nesse debate, mostrando que não aceitaremos passivamente a imposição de políticas que não estejam alinhadas com os nossos valores e interesses. A iniciativa do governo de questionar as Big Techs é um passo importante nessa direção, mas a gente precisa ir além. E o que a gente pode fazer como indivíduos para contribuir para essa mudança? Em primeiro lugar, a gente precisa se informar sobre o que está em jogo nesse debate. A gente precisa entender como as políticas de moderação das Big Techs impactam a nossa vida, a nossa sociedade e a nossa democracia. E a partir dessa compreensão, a gente pode começar a agir. E como a gente pode agir de forma prática? A gente pode pressionar os nossos representantes políticos para que criem leis que regulem o funcionamento das Big Techs no Brasil, garantindo que essas empresas atuem de forma responsável. Que a gente pode também participar de debates públicos, manifestar nossa opinião nas redes sociais, conscientizar os nossos amigos e familiares sobre a importância desse tema. E acima de tudo, a gente precisa ser mais crítico em relação ao conteúdo que a gente consome. E cabe a cada um de nós ter o discernimento para identificar notícias falsas, discursos de ódio e outras formas de conteúdo nocivo. Exatamente, a responsabilidade por um ambiente digital mais saudável e democrático é de todos nós. A gente não pode delegar essa tarefa apenas para as Big Techs ou para o governo. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, informando-se, debatendo, questionando,
e agindo para garantir que as redes sociais sejam usadas para o bem e não para o mal. É isso aí, e para finalizar eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, aos sábados ao meio-dia. Esperamos que este episódio tenha contribuído para a sua reflexão sobre o papel das Big Techs na sociedade e o futuro debate público online. Até a próxima.